Olá, meus estudantes, minhas estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma viagem entre memórias e afetos do reconhecimento de saberes. E a viagem de hoje é pelo formulário 8, é o formulário de ciências humanas. E se é de humanas, é nosso, é quem somos, é o que vivemos. Então vamos lá que eu tenho certeza que tem muita coisa para ser contada. Vem comigo! A primeira situação de vida. Sou capaz de identificar as influências de outras culturas no meio em que vivo. Você sabe o que é cultura? Qual é a sua cultura? O que é que você identifica que é diferente da sua cultura? Registra lá no formulário para mim. E aí você pode trazer a partir de comparações da culinária, de vestimentas, de expressões artísticas, da língua, tá certo? Não esqueça de trazer exemplos, isso é muito importante. Vamos lá, seguindo. Sou capaz de reconhecer os elementos culturais da minha região e do meu país como patrimônio. Lá no formulário 1, quando eu contei um pouquinho da minha história, eu falei que Candeias era uma cidade conhecida pela Fonte dos Milagres. Olha ela aqui do lado. Aqui é a entrada da Fonte dos Milagres, que eu falei, né, que é algo que leva muitos turistas para a cidade. A história da menina que recebeu a visita do anjo e que lavou os olhos a partir da água que escorria da pedra. Enfim, isso é uma história da cidade e a partir disso foi criada a Fonte dos Milagres e isso é um patrimônio, isso identifica a cidade, tá certo? Você consegue compreender qual é o patrimônio, identificar o patrimônio da sua cidade, do local que você mora. Tem alguma coisa no seu bairro que é considerado um patrimônio, que identifica as pessoas do bairro, que leva a memória das pessoas para a história desse lugar? Conta para mim no formulário. A outra situação de vida. Sou capaz de identificar ações dos governantes em prol da cultura brasileira. Pode ser local ou nacional. Olha essa foto aqui também. Essa foto é lá de Candeias também. E lá nós temos Filarmônica, que é um grupo de pessoas, de jovens e adultos, que tocam música clássica. E esse grupo se apresenta, participa de competições e tudo. Inclusive já ganhamos troféus. Esse ano, a Filarmônica ganhou um espaço onde eles podem ensaiar, estudar e ter uma série de ações que são feitas nesse espaço para incentivar a juventude à música, ao conhecimento, a tocar instrumentos. Isso é uma ação que a Prefeitura de Candeias teve, que incentiva e que valoriza a cultura local. Você consegue identificar alguma ação do governo, pode ser da prefeitura, do estado, do governo nacional, tá certo? Se você identifica, traz para mim e conta como é que ela funciona, tá bom? Vamos lá para o próximo. Sou capaz de perceber o trabalho como um fator transformador da vida humana. Vou contar aqui da minha história, certo? Olha aqui, eu trouxe a imagem aqui que pode ser, né, 2 professores nessa rotina que a gente tá de home office. Então eu poderia falar do meu trabalho de professora, né, o quanto eu estou precisando me reinventar, o quanto os esforços dos professores atualmente para tentar não deixar a educação parar, para dar o suporte que os alunos precisam. Isso está sendo um fator que transforma a vida humana, porque se eu não tivesse no meu trabalho do lado de cá, vocês não poderiam estar realizando o sonho de vocês de concluir a educação básica. Então, o meu trabalho transforma a sua vida, transforma a sociedade, porque no momento em que você conclui o seu ensino médio, que você parte para realizar o seu sonho da universidade ou de um curso técnico, você também está transformando a sociedade com o seu conhecimento. Então, qual a tua profissão? O que é que você faz? Como é que a tua profissão transforma a sociedade? Se você não está trabalhando, busca uma profissão e veja como é que ela transforma a sociedade, como é que ela transforma as nossas vidas, tá certo? Sou capaz de apontar as transformações ocorridas no meio em que vivo pelas condições de trabalho existente. Para um pouquinho aqui nessa charge.
É uma charge do finalzinho de 2019 que fala sobre a questão dos desempregos no Brasil. A gente está com uma taxa de desemprego altíssima. Pense aí no local que você mora. Se a gente não tem condições de empregabilidade, quem não tem emprego pode não ter renda, ou então está no trabalho informal. Qual as consequências disso para as nossas vidas? Você já parou para pensar, já refletiu? Se eu fosse contar nesse formulário, eu poderia falar das experiências da minha família de pessoas que estão migrando para outros estados em busca de emprego, porque aqui não está conseguindo. Essa é uma situação, né? Já que não existe uma condição de trabalho, as pessoas estão saindo de seus locais, né, de suas cidades e buscando outros locais. Conta para mim a tua experiência, tá bom? Sou capaz de apontar desigualdades na sociedade com base no meio do qual estou inserido. Olha essa imagem aqui de novo, reflete um pouquinho sobre ela. Você acha que as pessoas que moram nesse condomínio de luxo e as pessoas que moram nessa favela ao lado, elas têm as mesmas condições de vida? Elas têm as mesmas condições de acesso à educação, de acesso à saúde, a saneamento básico, a água potável, água encanada? Você acha que a ação da polícia nesses dois locais é igual? Reflete sobre isso, certo? Conta para mim em quais momentos você consegue identificar as desigualdades sociais no meio em que você está inserido. Você participa de alguma ação que tenta reduzir essas desigualdades sociais? Conta para mim também, tá certo? Sou capaz de perceber a importância dos movimentos sociais na conquista de direitos do cidadão. Como é que você acha que a gente adquire direitos? Por exemplo, a gente tem aí os nossos direitos trabalhistas. A gente tem direito a férias, 13º, a um salário mínimo. A gente tem, por exemplo, a criminalização do racismo. Como é que você acha que nós, cidadãos, que nós, povo, conseguimos conquistar esses direitos? Qual é o papel dos movimentos sociais para isso? Você consegue identificar? Se você quiser, você pode pegar um movimento social e trazer como exemplo, tá certo? Dizer qual é a pauta de luta, o que é que ele já conseguiu, quais são as melhorias para a sociedade, quais benefícios esses direitos nos traz, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Sou capaz de avaliar os impactos da interação entre sociedade e natureza a partir do meio em que estou. Olha só, a gente vive em uma cidade, mas que nem sempre foi cidade, né? A gente está o tempo todo aí nessa balança, tentando viver e se conciliar com a natureza, a discussão sobre desenvolvimento sustentável, sobre desmatamento. Olha aí o Pantanal que a gente está vivendo. Olha aí a luta da população indígena pelo seu direito à terra, né? Porque está sendo degradada pelo garimpo. O agronegócio que está desmatando tudo para o plantio de soja. Qual o impacto dessas coisas para o meio ambiente? Olha aqui essa imagem. Algumas semanas atrás, na cidade de Ilhéus, algumas árvores foram cortadas para passar uma estrada. Olha o que aconteceu na cidade. Os pássaros que viviam nessas árvores, que era o habitat natural deles, invadiam as cidades, invadiram os prédios em busca de abrigo. E a gente também vê outras histórias, às vezes de cobras peçonhentas, venenosas, invadindo condomínios. Mas por que estão invadindo esses condomínios? Algumas semanas também, acho que tinha uma onça passeando por uma cidade do interior de São Paulo. Então, quando a gente não respeita a natureza, a gente pode ter problemas. Você consegue identificar? Esse formulário 4, eu trouxe esse tópico, mas ele tem várias outras situações que tem relação com a gente pensar como é que a gente se relaciona com o meio ambiente.
como as nossas ações impactam o meio ambiente, o que é que a gente está fazendo para a preservação ambiental, tá certo? Conta lá a história. Sou capaz de entender a aplicação do conhecimento científico na sociedade. Bom, a gente está vivendo uma pandemia onde muita coisa está sendo debatida. Vacina, quais remédios são eficientes, quais não são. Você consegue perceber a importância da ciência, o quanto nós precisamos da ciência, o quanto ela é importante para a nossa sobrevivência? Sem a ciência, sem a pesquisa científica, a gente não sobrevive. Você consegue identificar isso? Traz para mim uma situação do seu dia a dia que você consegue identificar e dar exemplo no formulário, tá bom? Sou capaz de diferenciar mito e razão. Uma dica aqui: mito é diferente de lenda. Lenda são coisas que não existem, são fábulas. A mula sem cabeça é uma lenda. Mito não é isso, tá certo? A gente pode pegar, por exemplo, os mitos de criação do mundo. Cada povo conta a história da criação do mundo de uma forma. O mundo foi criado, existem animais e plantas, nós existimos, a ciência explica de uma coisa e cada cultura explica também de uma forma. Isso é um mito, é como a gente conta uma história, conta um fato, mas a partir de uma parábola, por exemplo, de uma metáfora, certo? São formas de leitura de mundo. Você conhece algum mito? Como é que ele se diferencia da razão? O que é um pensamento racional? Conta lá para mim, tá certo? Sou capaz de compreender o papel do cidadão na sociedade. Você se considera um cidadão? O que é que te faz um cidadão? Olha essa imagem aqui do lado. Essas pessoas são diferentes, todos nós somos diferentes. Não existe esse discurso de somos iguais, não somos. Somos diferentes, mas temos os mesmos direitos. E por que é importante ressaltar que somos diferentes? Porque cada um de nós tem uma forma de viver, tem uma visão de mundo, tem um gosto, e todo mundo merece ser respeitado da forma que escolhe viver, tá certo? Então, se a gente respeita e se a gente é respeitado, nós somos cidadãos. Mas o que é que te faz cidadão? Por que que você é cidadão? Porque todas essas pessoas aqui da foto, independente das suas diferenças, também são cidadãos, tá bom? Conta lá para mim no formulário. E qualquer dúvida, só é me procurar lá no WhatsApp, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida de coisas que eu não trouxe aqui nesse vídeo, tá bom? Então, um beijo, até mais e até o próximo vídeo. Tchau!